Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Kaique Macedo, sou zootecnista e mestre em produção animal e vamos trabalhar com a disciplina de higiene e segurança do trabalho. Peço a vocês que em todas as nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem lá as suas dúvidas no fórum pertinente a cada aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Então vamos começar? Para a melhor compreensão sobre nossa disciplina, iniciaremos nossa aula com um breve comentário sobre o histórico, organização da segurança do trabalho no meio rural e também vamos falar sobre o acidente de trabalho. Primeiramente, o que seria segurança no trabalho? Segurança no trabalho é o conjunto de medidas técnicas e educacionais empregadas para prevenir acidentes, quer eliminando condições de insegurança do ambiente do trabalho ou instruindo pessoas na implantação de práticas preventivas. É um assunto muito importante e muito discutido hoje em dia nas empresas modernas, inclusive com diversas campanhas de promoção de segurança nas empresas, como podemos ver no próximo slide. Nessa empresa de construção, a empresa Macro, está sem acidentes em suas construções há 1000 dias. Estão agradecendo a todos os colaboradores por esse feito. Isso, além de ser um incentivo aos trabalhadores, é importante para o governo e os donos das empresas, influindo diretamente na economia e qualidade de vida dos trabalhadores. Mas essa preocupação com a segurança dos trabalhadores não existiu desde sempre. No Brasil, a agricultura tem se desenvolvido em grande escala, por ser uma atividade de subsistência e riqueza. Por tais motivos, o agronegócio se tornou um dos setores mais importantes para o país, contribuindo significativamente em saldos positivos na balança comercial, proporcionando uma consolidação da estabilização da economia nacional. O trabalho na agropecuária compreende atividades na agricultura, pecuária, pesca, aquicultura e silvicultura. E prestem muita atenção nessa hora, considerado como de alto risco para acidentes de trabalho em todo o mundo. É uma das atividades mais antigas e importantes no desenvolvimento evolutivo socioeconômico da humanidade. De 7 bilhões de pessoas no mundo, 1,5 bilhão trabalham no campo. No último censo demográfico, o Brasil possuía 13 milhões de pessoas trabalhando na área rural no nosso país, o que representa 15% do total da população, segundo os dados do IBGE. No meio urbano, os trabalhadores estão sujeitos aos acidentes, mas os trabalhadores rurais, esse risco aumenta e muito, devido ao ambiente de trabalho e outras características. Os trabalhadores rurais realizam suas atividades arriscadas e insalubres em ambientes propiciadores de diversos riscos, principalmente físicos, químicos, mecânicos e biológicos. O setor rural é uma das atividades de maior índice de acidente no mundo, ao lado da construção civil e mineração, conforme dados da Organização Internacional do Trabalho. Os acidentes fatais giram em torno de 170 mil por ano na agroindústria mundial. E o Brasil é líder
em número de acidentes fatais no ambiente rural. São cerca de 3 milhões de mortes por ano no país. E a cada 3 acidentes ocorridos, um ocasiona a incapacidade permanente do trabalhador. Devemos ressaltar que a empresa é responsável pelos seus trabalhadores, mas cada trabalhador também é responsável pela segurança de seus companheiros. Os trabalhadores devem usar os seus equipamentos de segurança e lembrar os seus colegas de utilizar de forma correta para realizar o seu serviço. Todos estão sujeitos a acidentes, mas geralmente o excesso de confiança, a imprudência e a falta de treinamento são as principais causas das tragédias. Alguns trabalhadores facilitam muito. Então, nossa disciplina é muito importante, pois nela aprenderemos como preservar a integridade física do trabalhador, proporcionar condições seguras e saudáveis de trabalho e reduzir os acidentes no meio rural, que é um ambiente que o Ministério do Trabalho e Emprego reconhece como de alto risco para a segurança e saúde dos trabalhadores, classificando-a no grau 3 em uma escala de 1 a 4 de risco. No Brasil, a preocupação com a saúde do trabalhador só ocorreu a partir do surgimento de epidemias como a febre amarela, a cólera e a peste, que matou dezenas de trabalhadores, ocasionando assim um prejuízo para a economia da época. A partir de 1907, a classe trabalhadora, inconformada com tal situação, dá início a movimentos sociais de luta por seus direitos, organizando-se em grandes greves. Em decorrência dessas manifestações e da insatisfação da classe, foram surgindo leis objetivando a regulamentação da questão da higiene e segurança do trabalhador em seu ambiente de trabalho. Então, em 1921, depois de diversas greves e manifestações, a Organização Internacional do Trabalho realizou convenções referentes aos aspectos das atividades agrícolas, inclusive a segurança e saúde no desenvolvimento do trabalho. A exigência quanto ao cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho no Brasil foi feita através da Lei número 5.889, de 8 de julho de 1973, que instituiu as normas reguladoras do trabalho rural. Em seu artigo 13º, que diz: nos locais de trabalho rural serão observadas as normas de segurança e higiene estabelecidas em portaria do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Em 1988, a portaria número 3067, de 12 de abril, aprovou as normas regulamentadoras rurais, as conhecidas NRR, relativa à segurança e higiene do trabalhador rural. As normas regulamentadoras rurais eram apenas 5. A primeira, a NRR 1, era a coordenação e fiscalização. A Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho tem a função de coordenar, orientar, controlar e supervisionar as atividades relacionadas com a segurança e higiene do trabalho rural. A segunda norma regulamentadora era o Serviço Especializado em Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural. Era composto por profissionais especializados, técnicos de segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, médicos do trabalho, enfermeiros e auxiliares de enfermagem do trabalho, e consiste em um serviço destinado ao desenvolvimento de ações técnicas integradas às práticas de gestão de segurança, saúde e meio ambiente de trabalho. A terceira norma é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural.
O empregador rural que mantenha a média de 20 ou mais trabalhadores fica obrigado a organizar e manter em funcionamento uma comissão interna de prevenção de acidentes do trabalho rural. Essa comissão tem por objetivo a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A quarta norma dizia dos equipamentos de proteção individual. Considera-se o EPI. Para os fins da aplicação da norma em questão, todo dispositivo de uso individual destinado a preservar e proteger a integridade física do trabalhador quando não for possível ter proteção coletiva. E por fim, a quinta norma e última se dizia em questão dos produtos químicos, agrotóxicos e afins, fertilizantes e corretivos. Embora tenha sido um grande avanço essas normas regulamentadoras, que eram apenas 5, ficavam muito aquém as reais necessidades prevencionistas do setor. Em 2005, com a elevação do saldo comercial do Brasil, devido ao grande desenvolvimento do agronegócio, que bateu o recorde de exportações, uma maior atenção foi dada à agroindústria, que finalmente, em 3 de março de 2005, a portaria número 86 aprova a norma regulamentadora 31, que se diz a respeito da segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Desenvolveremos essa norma regulamentadora 31 no decorrer de nossas aulas. Essa norma regulamentadora 31 tem por objetivo estabelecer os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura, com a segurança e saúde e meio ambiente do trabalho. A norma regulamentadora 31 visa garantir que os empregadores forneçam condições aos trabalhadores através do estudo do ambiente, adotando medidas para o controle dos riscos, para preservar a saúde e a integridade física dos colaboradores no trabalho rural. Para que ocorra uma boa gestão em segurança e saúde no campo, os empregadores devem conhecer os riscos de suas atividades, que são os riscos ambientais e os de acidentes no trabalho. Devem também ter atenção com os animais peçonhentos. A NR31 deve ser aplicada em todos os estabelecimentos em que a atividade preponderante é caracterizada como rural. E existem dentro da área do empreendimento de atividades de transformação primária. Agora, vamos falar um pouco sobre a organização da segurança do trabalho no meio rural. Iniciaremos falando sobre as responsabilidades de cada setor envolvido na prevenção de acidentes e doenças do trabalho no meio rural. Compete à Secretaria de Inspeção do Trabalho, através do Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho, definir, coordenar, orientar e implementar a Política Nacional em Segurança e Saúde do Trabalho. A Secretaria do Trabalho é o órgão competente para executar, através das delegacias regionais, as atividades definidas na Política Nacional de Segurança do Trabalho, bem como ações de fiscalização. O item 34.2 da norma regulamentadora estabelece sobre as comissões permanentes de segurança e saúde do trabalho rural, sendo a Comissão Permanente Nacional Rural a nível nacional e a da Comissão Permanente Regional Rural em âmbito
estadual. A estadual terá a seguinte composição paritária mínima: 3 representantes do governo, 3 representantes dos trabalhadores e 3 representantes dos empregadores. Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores, bem como seus suplentes, serão indicados por suas entidades representativas. Essas organizações têm como principal objetivo estudar e propor medidas para o controle e a melhoria nas condições do ambiente e do trabalho rural. Quanto às obrigações dos empregadores e empregados, o empregador rural deve cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre a segurança e saúde no trabalho, garantindo adequadas condições de trabalho, higiene, segurança e conforto para todos os trabalhadores. Os trabalhadores rurais devem cumprir as determinações sobre as formas seguras de desenvolver suas atividades, especialmente quanto às ordens de serviço para este fim. Utilizar as medidas de proteção determinadas pelo empregador em conformidade com a norma 31, inclusive os equipamentos de segurança individual, e submeter-se aos exames médicos previstos e colaborar com a empresa na adequada aplicação da norma regulamentadora 31. Antes do início do serviço, os trabalhadores devem ser treinados para a realização de suas atividades. E esse treinamento é muito importante na organização e na prevenção dos acidentes e doenças do trabalho. O empregador deve oferecer esse treinamento aos membros da sua comissão interna de prevenção de acidentes do trabalho rural, para posteriormente esse treinamento seja repassado aos demais e fiscalizar. Nos treinamentos, o empregador deverá informar aos trabalhadores os riscos decorrentes do trabalho e as medidas de proteção implantadas, inclusive em relação às novas tecnologias adotadas pelo empregador. Deverá também informar os resultados dos exames médicos e complementares a quem foram submetidos, quando realizados por serviço médico contratado pelo empregador, e os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. O empregador e os empregados ainda devem manter o ambiente de trabalho organizado e limpo, onde os trabalhadores realizarão suas atividades laborais e pessoais. Isso é fundamental para a melhoria da produtividade, qualidade do produto, assim como a qualidade de vida e o sucesso do negócio rural, pois todos os envolvidos no trabalho se sentirão bem em produzir mais. Dessa forma, o empregador rural deve disponibilizar aos trabalhadores áreas de vivência, compostas de instalações sanitárias, locais de refeições, alojamento, quando houver a permanência dos trabalhadores no estabelecimento, nos períodos de jornadas de trabalho, local adequado para preparo de alimentos e lavanderias. Essas últimas serão obrigatórias no caso de estabelecimento onde houver trabalhadores alojados. As áreas de vivência devem, em geral, atender aos seguintes requisitos: condições adequadas de conservação, asseio e higiene, construções de alvenaria, madeira ou material equivalente, piso de cimento, de madeira, cobertura que proteja contra as intempéries climáticas, iluminação e ventilação adequada, e é vedada a utilização das áreas de vivência para fins diversos daqueles a que se destinam. Cada área tem seu devido fim, não podendo ser utilizada para outros fins,
sendo os empregados sujeitos a advertências. Na nossa apostila, tem com detalhes cada uma das áreas de vivência com que elas devem conter para a higiene, segurança e conforto dos trabalhadores. Agora, iremos falar sobre o acidente de trabalho. Começaremos com alguns conceitos. Conceito legal de acidente do trabalho. Conceito definido pela Lei número 8.213, de 24 de julho de 1991, da Previdência Social, determinada em seu capítulo 2, na seção 1, artigo 19, diz que acidente de trabalho é o que ocorre no exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 6º do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou perda, ou ainda a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. O conceito prevencionista prevê que o acidente do trabalho é um acontecimento que suspende ou interfere no procedimento de uma tarefa ou atividade, podendo trazer como consequência perda de tempo, danos materiais, lesões físicas e doenças profissionais. O conceito legal tem conteúdo relacionado aos fins previdenciários, enquanto que o conceito prevencionista refere-se aos efeitos que causam prejuízos ao trabalhador e também à empresa. A definição do ponto de vista legal é questionável por exigir que haja uma lesão para que se caracterize o acidente de trabalho, pois do ponto de vista prevencionista o conceito é abrangente em relação às consequências dos acidentes. E, independente do prejuízo causado, todo acidente deve ser investigado. Ainda é considerado acidente de trabalho aqueles que ocorrem no momento em que os trabalhadores estão indo para o emprego ou em uma viagem a serviço da empresa, independente do meio de locomoção utilizado no percurso da residência para o local de trabalho ou vice-versa. Se no horário destinado ao almoço o trabalhador se machucar, também é um acidente de trabalho. Mas prestem atenção nas situações em que o empregado não está a serviço da empresa e não será considerado acidente de trabalho. De acordo com a norma brasileira número 18, um empregado não será considerado a serviço da empresa quando fora da área da empresa, por motivos pessoais, não do interesse do empregador ou do seu proposto, em estacionamento proporcionado pela empresa para seu veículo, não estando exercendo qualquer função do seu emprego, empenhado em atividades esportivas patrocinadas pela empresa, pelas quais não receba qualquer pagamento direto ou indireto, e embora residindo na propriedade da empresa, esteja exercendo as atividades não relacionadas pelo seu emprego, envolvido em luta corporal ou outra disputa sobre assunto não relacionado com seu emprego. Doenças provenientes da contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade, eles serão considerados acidentes de trabalho. E serão considerados acidentes de trabalho, ainda que fora do local e horário de trabalho,
exemplos como esse. Na execução de ordem ou realização de serviços sob a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiado por essa, dentro dos seus planos para melhorar a capacidade de mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do empregado. No percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, será considerado agravamento de acidente aquele sofrido pelo acidentado quando estiver sob a responsabilidade da reabilitação profissional. E com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido o que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima.